Você já sentiu que mesmo rezando e tentando ser uma boa pessoa, existe uma paz que você simplesmente não consegue alcançar, dentro da sua própria casa? É uma inquietação sutil, quase silenciosa. Uma falta de harmonia que parece impregnada nas próprias paredes, minando a sua força espiritual e a da sua família. Você arruma a casa, você limpa cada canto, mas a desordem da alma, aquela poeira invisível, permanece. É um cansaço que a fé parece não conseguir curar, um vazio que nenhuma oração parece preencher completamente. Se você já sentiu essa inquietação, essa secura no coração, mesmo estando em sua própria casa, escreva agora nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. E se essa secura em seu coração, essa paz que lhe escapa entre os dedos dentro de sua própria casa, não for um sinal da sua fraqueza espiritual? E se não for apenas cansaço ou estresse do dia a dia? E se na verdade for a prova de um ataque silencioso, uma batalha que está sendo travada bem debaixo do seu teto sem que você perceba? Aqui está a verdade chocante, a revelação que Santa Faustina nos entrega, e que abala os alicerces da nossa zona de conforto espiritual. Preste muita atenção, pois o que vou dizer agora pode ser a chave que faltava para libertar a sua casa e a sua família. Estes objetos não são decorações neutras. Na linguagem do céu, são abominações. São convites formais, portas abertas, que dão legalidade para que espíritos impuros entrem, permaneçam e causem desordem, ansiedade, brigas e frieza espiritual em seu lar. Cada um deles é uma declaração silenciosa de que você não confia plenamente na proteção de Deus e busca segurança em poderes ocultos e estranhos. Talvez você pense que isso é um exagero, uma visão radical. Deixe-me contar a história de uma senhora chamada Helena. Ela sentia sua família se desfazendo, uma desunião constante, brigas que surgiam do nada. Ao fazer este exame, ela se lembrou de um pequeno amuleto de proteção, um presente que ganhou de uma amiga bem intencionada e que ela guardava no fundo de uma gaveta, por consideração. Iluminada pelo Espírito Santo, ela pegou aquele objeto, rezou uma oração de renúncia em nome de Jesus, e o jogou fora. Naquele mesmo instante, ela relatou ter sentido uma leveza em toda a casa, como se um peso tivesse sido retirado. As brigas inexplicáveis cessaram naquela mesma semana. Não subestime o poder espiritual contido nos símbolos. A instrução divina é clara. Descarte imediatamente. Quebre os ídolos para que o único Deus verdadeiro possa reinar. O terceiro e último passo é talvez o mais profundo, pois toca na raiz do nosso medo. A verdade é que o inimigo de Deus, o ladrão de almas, raramente arromba a porta da frente com pecados escandalosos. Essa é a tática dos amadores. O mestre da mentira é sutil. Ele não precisa do barulho de um escândalo. Ele se esconde no ordinário. Ele se infiltra pelo silêncio dos objetos que você vê todos os dias. Santa Faustina, em suas visões místicas, não viu demônios apenas nos abismos do inferno ou atormentando almas perdidas. Ela viu com seus próprios olhos espirituais algo muito mais perturbador. Ela viu demônios apegados como parasitas de almas a objetos dentro de lares católicos. Sim, lares de pessoas que rezam, que vão à missa, que tentam fazer o bem. Ela viu como eles usavam esses objetos, aparentemente inofensivos, como âncoras para se fixarem em um ambiente. Como portais sombrios para roubar a graça, para semear a discórdia entre marido e mulher, para plantar a rebeldia no coração dos filhos, e para manter a família inteira em um estado constante de desolação espiritual. Pense nisso por um instante. Aquela sensação de que o ambiente está pesado. Aquelas discussões que explodem do nada. A dificuldade de rezar em certos cômodos da casa. Não é sua imaginação, é o efeito de uma infestação espiritual que se alimenta de pontos de apoio que nós mesmos, sem saber, oferecemos. É a consagração da providência, a renúncia à avareza e ao apego material. O inimigo sabe que nossa maior fraqueza é o medo do futuro, a ânsia por segurança. E ele nos tenta colocar essa segurança não em Deus, que é a rocha eterna, mas nas coisas que possuímos, no dinheiro que guardamos. Este passo te convida a olhar para seus bens e para a forma como você lida com suas finanças. Identifique os objetos ou as quantias que você retém não por necessidade, mas por medo,
por uma confiança excessiva na sua própria capacidade de se proteger. A ação aqui é dupla. Primeiro, doe o que é excessivo. O ato de dar de se desapegar quebra o poder da avareza sobre a alma e abre as comportas da graça divina. Segundo, ressignifique o que é necessário, e o método divino nos dá um gesto concreto e poderoso para isso. Vá até o lugar onde você guarda seu dinheiro, seus cartões, os documentos de seus bens. E coloque ali um crucifixo ou uma pequena imagem de Jesus misericordioso. Este não é um ato de superstição, mas um ato de soberania. É declarar com um gesto físico que Jesus é o verdadeiro Senhor da sua casa e de suas finanças. Que cada centavo que entra e que sai está sob o seu olhar misericordioso. O inimigo estabelece pequenas embaixadas do inferno em nossas estantes, em nossas gavetas, em nossas paredes, e a partir dali, ele opera sua guerra de desgaste contra a nossa fé e a nossa paz. Ele não precisa possuir uma alma para destruí-la. Basta que ele consiga roubar a sua paz dia após dia, até que a alma, exausta, desista de lutar e se entregue à mornidão. Esta é a revelação que pode mudar tudo para você. A guerra não é apenas lá fora. A linha de frente desta batalha espiritual passa pelo corredor da sua casa. E a primeira arma para vencer é reconhecer a estratégia do inimigo e declarar a soberania de Cristo sobre cada centímetro do seu lar. Se você compreende a gravidade disso e deseja iniciar hoje mesmo a purificação do seu lar, se você quer expulsar essas âncoras de maldade, faça um ato de fé agora mesmo. Este é o primeiro passo. É a sua declaração de guerra espiritual. Comente aqui embaixo a frase que Jesus ensinou a Santa Faustina como o escudo da alma, a chave que abre o coração de Deus e fecha as portas para o inferno. Comente com fé, asterisco por Jesus, eu confio em vós, asterisco poriche. Cada comentário com esta oração é como uma luz que se acende na escuridão, um golpe na estratégia do inimigo. É transformar o centro da sua segurança terrena no altar da sua confiança na divina providência. É dizer a Deus e aos demônios: minha segurança não está no que eu tenho, mas em quem me tem. Estes 3 passos, o exame do espelho, a quebra dos ídolos e a consagração da providência, são o caminho seguro para expulsar as influências malignas e restaurar a paz. Qual destes 3 portais, qual destes 3 exames de consciência mais tocou o seu coração? Foi o espelho da vaidade, os ídolos da superstição ou a falsa segurança do apego material? Deixe sua resposta nos comentários. Sua partilha pode ser a luz que outra alma precisa para iniciar sua própria libertação. Vamos aprender e caminhar juntos nesta jornada de purificação. Depois de conhecer o mapa divino para purificar seu lar, depois de entender os 3 passos de renúncia que transformam sua casa numa fortaleza da graça, você pode sentir um novo ânimo, uma nova coragem para agir. E isso é bom. É a graça de Deus movendo seu coração. Mas é precisamente neste caminho de libertação que o inimigo, astuto e sutil, prepara 3 armadilhas mortais, 3 enganos que podem anular todo o seu esforço e deixar sua alma ainda mais vulnerável do que antes. Preste muita atenção, pois este aviso é um ato de amor e de misericórdia. É você dizendo a ele e a todo o céu que a sua casa pertence a Cristo. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de restaurar famílias, de trazer de volta a paz que foi roubada. Se você acredita nisso, se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like agora mesmo. O seu simples gesto faz com que esta mensagem de alerta e de esperança chegue a mais almas que podem estar sofrendo em silêncio, travando essa mesma batalha sem saber onde está o inimigo. No silêncio que se segue a essa prece, a essa entrega total, algo acontece. A realidade ao seu redor se dissolve. Imagine agora, com os olhos da alma, o que Santa Faustina foi autorizada a vereador. Ela não está mais em sua cela. Ela é levada em espírito a um lugar sem tempo, banhado por uma luz cinzenta de arrependimento. Diante dela, uma alma padece, suspensa num estado de purificação intensa. Sua agonia não vem de grandes crimes, de assassinatos ou traições públicas. Sua dor, a mais terrível de todas, brota das pequenas coisas, dos pequenos apegos que, como ervas daninhas, sufocaram a semente da graça em seu coração.
Ao lado desta alma, uma figura sombria e zombeteira se deleita com seu sofrimento. É um demônio, e ele segura um espelho de obsidiana polida. A primeira grande armadilha, o primeiro erro a evitar, é o sussurro venenoso do não tem nada a ver. É a voz da mornidão espiritual que te diz, isso é só um objeto inofensivo, é apenas decoração, é só uma lembrança sem importância. Essa é a mentira que o mundo moderno conta a si mesmo para justificar a convivência com o que desagrada a Deus. Ao dizer não tem nada a ver, você ignora uma lei espiritual fundamental. Todo objeto carrega um simbolismo, e todo símbolo abre ou fecha uma porta. Aquele amuleto da sorte não é apenas uma pedra ou um pedaço de metal, é uma declaração de que sua confiança não está inteiramente na divina providência. Aquele objeto que alimenta sua vaidade não é apenas um enfeite, é um altar em miniatura para o seu próprio ego, onde você se adora no lugar de Deus. Ignorar isso é deixar uma fresta na muralha da sua casa, uma legalidade espiritual que você mesmo concede ao inimigo para que ele entre e perturbe a sua paz. A segunda armadilha é talvez a mais dolorosa, a mais difícil de desatar, pois se disfarça de nobreza. É o erro do apego sentimental. É a justificativa que diz, mas foi um presente de alguém que eu amo, ou mas custou muito caro. Mas quando ele o ergue diante da alma, o espelho não reflete um rosto. Ele reflete a podridão da vaidade. A alma vê, em um fluxo de imagens torturantes, cada momento em que buscou a admiração dos homens em vez da glória de Deus. Cada elogio que inflou seu ego, cada olhar de cobiça que alimentou. O espelho não mostra a beleza, mostra as correntes invisíveis que a vaidade forjou ao redor de seu espírito. Então o cenário muda. Nos pulsos etéreos daquela alma, os amuletos da sorte e os talismãs que ela guardou por superstição, só por via das dúvidas, agora se contorcem como serpentes de bronze vivo. Eles sibilam as mentiras que um dia sussurraram em seu coração, você não precisa de Deus, você tem a nós. Cada amuleto, cada objeto de falsa proteção, agora é uma víbora que injeta o veneno do remorso, lembrando-a de todas as vezes que ela depositou sua confiança em criaturas mortas, em vez de no Deus vivo. E por fim, das mãos da alma, caem moedas. Mas não são de ouro nem de prata. São de brasa viva, incandescentes com o fogo da avareza. Elas queimam sua essência, não com calor físico, mas com a chama insaciável do ter. Cada moeda representa uma oportunidade de caridade negada, um apego excessivo aos bens materiais. Uma segurança construída sobre a areia do dinheiro em vez da rocha da divina providência. O demônio usa o afeto humano e a preocupação material para manter seus ídolos dentro do seu lar. Ele tece uma teia de aranha feita de afeto e de valor monetário ao redor do objeto, para que você tenha medo de se desfazer dele. Mas eu lhe pergunto, com o coração na mão, o que vale mais? A memória de quem lhe deu o objeto, ou a presença viva, daquele que lhe deu a vida? O que é mais importante? O valor que você pagou com dinheiro, ou o preço incalculável que Cristo pagou com sangue para te libertar? O amor a Deus deve estar acima de qualquer apego de qualquer pessoa, de qualquer lembrança. O verdadeiro amor por quem lhe deu o presente é rezar pela alma dessa pessoa, e não manter em sua casa um objeto que pode estar afastando vocês dois da salvação eterna. E por fim o terceiro erro, o mais perigoso de todos, porque parece um ato de obediência, mas é vazio de poder. É o erro da limpeza sem oração. É simplesmente pegar os objetos, jogá-los no lixo e achar que o trabalho está feito. Este é o engano mais sutil. Você estaria agindo como o homem da parábola que Jesus mesmo nos contou. Você varre a sua casa, tira o espírito impuro, mas a deixa vazia, limpa e desabitada. O tilintar dessas moedas não é som de riqueza, é um eco de perdição. E por todo este lugar de purificação, um som se repete, um lamento perpétuo que ecoa daquela alma e de tantas outras ao redor. É uma única frase, um sussurro que corta o coração. Se eu soubesse, se eu tivesse renunciado. Esta cena terrível não é uma ficção para assustar você. É a síntese das visões que Jesus permitiu a Santa Faustina ter sobre o purgatório e a justiça divina, conforme ela mesma registrou em seu diário. Ela viu como apegos aparentemente inofensivos à vaidade,
A superstição e a avareza se tornam ídolos que precisam ser purificados pelo fogo do amor antes que uma alma possa ver a face de Deus. Esta é apenas uma das visões que nos foram dadas como um mapa para o céu, e um aviso sobre os desvios que levam ao sofrimento. Para não perder nenhuma destas revelações que podem salvar sua alma e proteger sua casa, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Cada vídeo é uma luz em meio à escuridão. Aquela visão terrível não é apenas uma história do passado, não é um alerta para uma alma distante no purgatório. É um espelho erguido diante do seu coração, agora mesmo. O que acontece então? O demônio retorna e, encontrando a casa arrumada e sem dono, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado final daquela alma se torna pior do que o primeiro. Apenas jogar fora não basta, é preciso expulsar em nome de Jesus, e em seguida preencher o vácuo. Ao remover um amuleto, você deve entronizar uma imagem sagrada. Ao renunciar à vaidade, você deve consagrar aquele espaço ao Sagrado Coração. Ao descartar o que te prende à avareza, você deve benzer sua casa, rezar o terço em família, clamar pelo sangue de Cristo. A remoção física sem a consagração espiritual é apenas abrir espaço para uma infestação ainda maior. Esses 3 erros, o da indiferença, o do apego e o da ação sem fé, são as últimas trincheiras do inimigo em seu lar. Se você, ouvindo estas palavras, reconheceu uma destas armadilhas em sua vida, se você se decide hoje, com a força que vem de Deus, a abandonar um destes enganos, não tenha medo. A misericórdia está com você. Deixe um amém nos comentários como sinal do seu compromisso, como um selo da sua decisão de não apenas limpar, mas de consagrar sua casa inteiramente a Deus. Você compreendeu a armadilha mais sutil de todas, a casa varrida, mas vazia. Porque aquela dor, aquele lamento perpétuo que ecoa da visão de Faustina, é a manifestação de uma dor muito maior. Uma dor presente, viva, que pulsa no centro da realidade. É o eco da dor de Cristo hoje. É a tristeza do próprio Deus, falando diretamente a você, que busca a paz em sua casa. Escute com a alma as palavras que o próprio Jesus lamentou a Santa Faustina. Palavras que atravessam os séculos e encontram o seu lar neste exato instante. Imagine ele, olhando para dentro da sua casa com um amor infinito e uma tristeza profunda, dizendo: quando vocês permitem que objetos de vaidade, amuletos de superstição, ou símbolos de apego ao dinheiro, ocupem o lugar de honra em seu lar, é como se vocês convidassem o inimigo para dentro da casa que deveria ser o meu sacrário. O lugar onde eu deveria reinar. Meu coração se entristece ao ver as almas que eu tanto amo buscando segurança e consolo em coisas mortas, em pedaços de metal, em imagens vazias, enquanto eu espero, vivo e real na Eucaristia, no sacrário da sua paróquia, para lhes dar tudo, para lhes dar a mim mesmo. Sinta o peso desta revelação. A inquietação que você sente em casa, aquela falta de harmonia que nenhuma limpeza física consegue resolver, talvez seja o eco deste coração divino, que sofre por não ser o centro. O espaço limpo do mal visível, mas desocupado do bem absoluto, tornando-se um convite silencioso para um mal ainda maior, mas a misericórdia de Deus nunca nos deixa com o veneno sem nos oferecer o antídoto. O antídoto não é apenas jogar fora, é preencher, é reclamar o território que é seu por direito de batismo, é entronizar o rei no seu devido lugar. Por isso agora, eu peço que você pare por um instante. Se for preciso, pause este vídeo, encontre um lugar onde possa ficar de pé ou de joelhos, no coração da sua casa. Respire fundo. Este não é mais um momento de apenas ouvir. É um momento de decretar. É um momento de usar a autoridade que Cristo lhe deu para consagrar o seu santuário doméstico. Vamos rezar juntos, com toda a força da sua alma. Coloque a mão sobre o seu coração, ou se puder, toque numa parede da sua casa, e repita comigo, em voz alta ou no silêncio do seu espírito. Senhor Jesus, pela autoridade do meu batismo, eu renuncio a todo objeto, símbolo e apego em minha casa que não glorifica a vós. Eu quebro agora toda infestação demoníaca ligada a estes objetos, e consagro meu lar e minha família ao vosso sacratíssimo coração. Que o vosso sangue misericordioso seja nosso único escudo.
E então, vem a frase mais devastadora de todas, a que deve nos levar às lágrimas e à ação. Cada objeto desses, que rouba sua confiança em mim, cada amuleto que zomba da minha providência, cada excesso que alimenta o seu ego em vez da sua caridade, é uma coroa de espinhos. Uma coroa que vocês mesmos, com suas próprias mãos, colocam em minha cabeça, dentro do seu próprio lar. Diante desta verdade, diante do coração de um Deus que se revela tão vulnerável por amor a você, o silêncio não é uma opção. A indiferença seria a resposta mais cruel. Por isso, agora, neste exato momento, podemos fazer um pequeno gesto, um primeiro passo para curar esta ferida. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, comente com uma única palavra, uma palavra que é uma oração, uma promessa. Comente: reparação. E talvez, ao ouvir sobre a coroa de espinhos que nós mesmos colocamos em Jesus dentro de nosso próprio lar, seu coração tenha se apertado. Talvez uma sombra de tristeza ou de culpa tenha tentado se assentar em sua alma. É uma verdade dura, uma verdade que dói. Mas escute com atenção. Respire fundo. Porque é justamente aqui, nesta ferida aberta pela verdade, que o oceano da divina misericórdia deseja jorrar com mais força. Amém. Sinta o peso e o poder destas palavras. Isso não foi apenas uma oração. Foi um ato de autoridade espiritual. Você acabou de assinar um decreto de despejo contra o inimigo, e entregou a escritura da sua casa, da sua família e da sua paz, nas mãos do único e verdadeiro dono. Você não apenas varreu a casa, você acendeu a lareira divina no centro dela, uma chama que purifica, aquece e protege. Este é o clímax da sua libertação. É a muralha de fogo do Espírito Santo sendo erguida ao redor daqueles que você ama. Se esta oração é o decreto da sua alma, grave-a no seu coração, e sele este ato de fé, escrevendo agora mesmo nos comentários: meu lar pertence a Jesus. Com esta oração, você não apenas limpou sua casa, você a transformou em um sacrário, um solo sagrado, onde o inimigo não tem mais direito de pisar. A autoridade do seu batismo foi exercida. A consagração foi feita. Mas a verdadeira batalha pela santidade do lar é uma vigília constante. Lembre-se da jornada que fizemos juntos. Despertamos daquela inquietação sutil, aquela desordem espiritual que nenhuma faxina pode remover. Descobrimos a verdade chocante revelada a Santa Faustina, que o inimigo se ancora no ordinário, nos objetos que parecem inofensivos. A dor de Cristo não é a palavra final. Nunca é. A dor dele é sempre um chamado de amor, um convite urgente para voltar aos seus braços. O coração de Jesus, que se entristece com nossos apegos, é o mesmo coração que arde de desejo por nos resgatar dessa armadilha sutil. Ele não aponta o dedo para nos condenar. Ele estende a mão para nos levantar, para resgatar seus filhos amados, para arrancar as almas das garras que as prendem ao que é passageiro. Ele mesmo ensinou a Santa Faustina um segredo. Um método divino de purificação. E preste atenção, isto não é uma lista de regras frias, não é mais um peso para você carregar. É o contrário. É um presente, é um mapa para a liberdade, um caminho de libertação para transformar sua casa, tijolo por tijolo, em um verdadeiro templo da divina misericórdia. Uma fortaleza espiritual, onde os demônios não encontram uma única fresta para entrar. Uma cidadela sagrada onde eles não encontram lugar para pousar os seus pés imundos. É a promessa de uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que começa dentro das suas paredes. Pense agora. Você conhece alguém que vive nesta inquietação? Alguém que luta contra uma secura espiritual dentro da própria casa, sem entender o porquê. Nós vimos com os olhos da alma, o espelho da vaidade que reflete a podridão do ego. Tocamos nos amuletos da superstição que se contorcem como serpentes, roubando a confiança que pertence somente a Deus. Sentimos o fogo da avareza nas moedas que prometem uma segurança que só a divina providência pode dar. E ouvimos o lamento de Cristo, que vê seu lugar de honra ser ocupado por estas coisas mortas. Mas você não parou na dor. Você abraçou a esperança. Você recebeu o mapa divino para a libertação, aprendeu a renunciar, a quebrar os ídolos e a consagrar tudo a Deus, evitando as armadilhas da indiferença e do apego sentimental. Agora, a sua missão começa.
eu lanço a você o desafio de purificação de Ano Novo. Você tem até a meia-noite do dia 31 de dezembro para realizar este exame de consciência doméstico. Percorra cada cômodo, cada gaveta, cada prateleira, não com olhos de quem limpa, mas com o coração de um guardião que protege um tesouro. Não vire o ano com brechas abertas para o inimigo. Não permita que o mal que você expulsou hoje encontre uma fresta para retornar em janeiro. Assuma este compromisso como um ato de amor heróico por sua família e por sua alma. Se esta mensagem incendiou seu coração, sua missão agora é ser um apóstolo da luz, um soldado no exército da divina misericórdia. Alguém cuja família parece desunida por uma força invisível? Não guarde esta esperança só para você. Seja um instrumento da paz de Cristo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja a resposta à oração silenciosa de alguém hoje. E aqui está. O caminho prometido. A resposta de amor do coração de Jesus para a nossa angústia. Este não é um conjunto de regras frias, mas um mapa divino. Um método ensinado pelo próprio céu a Santa Faustina, para transformar sua casa de um campo de batalha espiritual em uma fortaleza da graça. Um verdadeiro templo da divina misericórdia. Escute com o coração, pois estes são os passos para a libertação. O método é um exame de consciência doméstico, profundo e sincero, feito em 3 atos de amor e renúncia. O primeiro passo é o que chamamos de o exame do espelho, a renúncia à vaidade. Caminhe pela sua casa, mas desta vez, não com os olhos de quem arruma, e sim com os olhos da alma. Olhe para os objetos que você acumulou, as roupas que superlotam seus armários, os quadros, os adornos. E pergunte-se honestamente: qual é a raiz deste objeto em minha vida? Ele serve para a glória de Deus, para o bem da minha família, para uma beleza que eleva a alma? A primeira parte da sua missão é simples, mas poderosa. Curta este vídeo. Este gesto não é para vaidade, mas para que o algoritmo entenda que esta é uma mensagem de vida ou morte espiritual, e a mostre a mais católicos que estão em perigo e não sabem. A segunda parte da sua missão é fortalecer a si mesmo para as batalhas que virão. Inscreva-se no canal. Cada vídeo é um treinamento, um reabastecimento espiritual para manter sua chama acesa. E a terceira, e talvez a mais importante parte da sua missão, compartilhe este vídeo. Pense agora em 3 famílias. 3 pessoas que você ama e que precisam ser protegidas. Envie esta mensagem a elas não como um vídeo qualquer, mas como um escudo espiritual, um alerta de amor. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Ou ele serve unicamente para alimentar o meu ego? Para construir uma imagem de sucesso, de status, de beleza, que busca a admiração do mundo enquanto a admiração de Deus fica em segundo plano? A vaidade é um espelho que, em vez de refletir a imagem e semelhança de Deus em nós, reflete apenas o nosso eu inflado. É uma idolatria sutil. A adoração da própria imagem. Diante de cada objeto que serve a este propósito, pergunte com a sinceridade de uma alma que busca a verdade: isto me aproxima de Cristo, ou me acorrenta à minha própria imagem? A renúncia aqui não é um ato de privação, mas de purificação. É retirar o que ofusca a única beleza que importa, a de uma alma em estado de graça. O segundo passo é o mais urgente e inegociável. É a quebra dos ídolos, a renúncia total à superstição. Aqui, não há espaço para sentimentalismo ou desculpas. Percorra cada cômodo, cada gaveta, cada canto esquecido. Procure por qualquer objeto, por mais inofensivo que pareça, que esteja ligado à superstição, ao esoterismo, à nova era, ou a qualquer crença que não seja a fé católica. Amuletos da sorte, ferraduras, olhos gregos, elefantes virados de costas, cristais de energia, filtros dos sonhos, imagens de gnomos, budas ou qualquer figura de falsa espiritualidade.